Pessoal, nessa semana em matemática, também para encerrar o bimestre, nós vamos estudar sobre medidas de temperatura. Então, são unidades para verificar a temperatura de ambientes, de objetos, né? O que a gente lembra em temperatura? Quando a gente está com febre, qual é a sensação que os nossos pais, nossos responsáveis falam? Nossa, você está muito quente. Acho que você está com febre. Vou verificar sua temperatura. Daí fala, sua temperatura está alta. Então, pessoal, quando a temperatura está alta, um número alto positivo, quer dizer que está bem quente. Então, por exemplo, se a pessoa está com 36 graus, ela está numa temperatura normal. Só que se fala, nossa, você está com 38 graus, 38,5 ou 39, fala o quê? Que você está queimando, está ardendo em febre, está com febre. Sua temperatura está alta. Então, quando o número é positivo, quanto maior a temperatura, maior o número, mais quente a pessoa ou o ambiente está. Então, por exemplo, o que é mais quente? 10 graus ou 20 graus? 20 graus é mais quente. 10 graus já está mais fresco, tá? Então, quanto maior o valor aqui da temperatura, mais quente ela vai estar. Mais quente o ambiente vai estar. E quanto menor, mais fresco, mais frio vai estar. Não sei se vocês já viram, mas tem temperaturas negativas. E como assim? Temperaturas negativas, elas representam ambientes mais gelados. Daí ao contrário, ó, quando eu estou olhando a temperatura, graus positivos. Quanto maior o número positivo, mais quente. Já se eu analisar os números negativos, quanto maior é mais frio. Então, por exemplo, assim, se eu tenho lá menos 10 graus e menos 20 graus, qual que é mais gelado? Menos 20. Daí eu olho ao contrário. Quanto maior o número negativo, mais frio, mais baixa essa temperatura está. Então, se eu fosse classificar, por exemplo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 graus, a temperatura mais baixa seria menos 40. Depois a mais baixa, menos 30. Depois menos 20 para depois menos 10, tá? Então, quando a temperatura está baixa, né? Se eu olhasse aqui o 8 graus, 10 graus e 20 graus, qual que era a temperatura mais alta? 20. Depois 10, depois 8. Só que nos negativos há essa inversão, né? Quanto maior o número negativo do grau da temperatura, mais baixa está essa temperatura, tá bom? Pessoal, então aqui nós temos um exemplo de um termômetro, tá? Nós temos aqui. A unidade da temperatura no nosso país é o graus Celsius, tá? Representado por essa letrinha C. Então, falou em temperatura no Brasil, é graus Celsius. Grau é essa bolinha aqui, tá? Celsius é a unidade de medida da temperatura aqui no nosso país. Então, ó, nós temos aqui um texto que depois vocês podem ler falando sobre um sapo que vive no deserto, tá? E tem uma informação aqui, ó, de acordo com o texto, o sapinho do deserto passa o dia enterrado na areia, onde a umidade se mantém e as temperaturas são mais baixas. Então, esse sapo vive em dunas da Namíbia e África do Sul, onde no verão, então, tem aqui a temperatura do verão,
onde no verão as temperaturas durante o dia são de 40 graus. Então, durante o dia, 40 graus quer dizer o quê? Que a temperatura está alta, está quente, bem calor. E à noite são muito frias. A temperatura vai para 0 graus Celsius. Então, de dia a temperatura está muito alta, está bem quente, 40 graus, e à noite 0 grau, baixou bastante. Então, imagina aqui olhando no termômetro. De dia, ela está aqui em 40 graus, e à noite ela baixou aqui para 0 graus, tá? Então, a temperatura estava alta durante o dia e à noite ela está baixa, tá? Então, quanto mais alta for a temperatura, pensando no termômetro, mais quente está. Maior o calor. E quanto menor, mais baixa, mais fresco. Digamos que está mais fria. Seria maior o frio, tá? Sempre na nossa região, no inverno, nós temos temperaturas mais baixas. Só que negativas, bem raramente, né? Aconteceu em alguns eventos que nesses últimos dias até teve neve, né? O que aconteceu? Ficou abaixo de 0. Abaixo de 0 são os números negativos. Quer dizer o quê? Que está bem frio mesmo, tá? Então, pessoal, uma outra coisa. Tem uma regrinha sobre amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é quando eu comparo a temperatura máxima e a temperatura mínima, a maior temperatura com a menor temperatura. Então, eu vejo essa diferença. Então, fazendo uma continha de menos. Então, o que é amplitude térmica? É a diferença, é a continha de menos entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um local. Então, por exemplo, qual que foi a amplitude em relação aqui aonde o sapo vive durante o dia e a noite? A máxima é de 40 e a mínima de 0 grau. Qual vai ser essa amplitude? Vai ser 40 graus menos 0 graus. 40 menos 0, 40. Então, qual é a amplitude térmica nessa situação? 40 graus. Ah, então, professor, se tivesse assim, 35 fosse a máxima e a mínima fosse de 15, qual seria a amplitude? Você iria fazer 35 menos 15. 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. Então, qual seria a amplitude térmica em relação a 35 graus e 15 graus? Seria de 20 graus. Então, para encontrar a amplitude térmica, é só fazer a subtração, a diferença entre a temperatura máxima, a maior temperatura, em relação à menor temperatura. Tá bom? Pessoal, finalizando aqui a ideia dos conceitos, quando queremos saber se um corpo ou ambiente está quente ou frio, medimos a temperatura. A unidade de medida da temperatura é o grau Celsius, é o que eu tinha falado, tá? E o símbolo é essa bolinha pequenininha, que é o grau, e o C abreviando a palavra Celsius, tá? Então, aqui um exemplo, ó. 40 graus Celsius representa uma temperatura muito alta, está bem quente. E menos 40 graus Celsius representa uma temperatura muito baixa, está frio, bastante frio. Pessoal, eu quero que vocês respondam as atividades da página 56, 57 e 58, tá? Então, por exemplo, tem situações que são um textinho envolvendo as temperaturas e pede, por exemplo, ó, o primeiro fala o seguinte: qual foi a amplitude térmica registrada em Pedro Gomes nesse dia, essa cidade? Então, o que é amplitude mesmo? É quando eu comparo a temperatura máxima com a temperatura mínima. Então, vocês vão fazer uma continha de menos. Vai pegar a maior temperatura e fazer menos a menor temperatura, tá? Daí, também, o exercício 2 fala o seguinte, tem um textinho para vocês lerem e fala o seguinte: qual foi a diferença entre a sensação térmica da cidade de Antonina e a temperatura registrada pelos termômetros naquela sexta-feira? Então, é a diferença. Diferença é a mesma coisa. Vocês vão pegar a maior temperatura, fazer menos a menor temperatura.
Daí, o exercício 3 tem o desenho de 3 termômetros, tá? Tem o desenho de 3 termômetros e está marcado a temperatura. A temperatura e o horário que foi verificada essa temperatura. Daí tem 2 perguntas. Em qual horário o termômetro marcava a temperatura mais alta? Vocês vão observar e responder. Depois a B. Qual foi a amplitude térmica registrada entre 6 horas e 30 minutos e meio-dia e meio? Meio-dia, 12 horas e 30 minutos, tá? Meio-dia e meia. Então, vocês vão identificar a temperatura das 2 horas, né? Como que a amplitude é a maior temperatura menos a menor temperatura. Pessoal, o 4 não precisa fazer, tá? Porque fala assim: pesquise as temperaturas máximas e mínimas da sua cidade durante 5 dias da semana e registre na tabela a seguir. Não precisa fazer, tá? Então era só para registrar a temperatura e fazer a amplitude. Então seria a máxima menos a mínima. Então tem alguns exercícios que a gente já treinou isso, tá? Então o 4 não precisa fazer. Na página 58, o exercício 5 tem um gráfico de linhas, tá? E vou analisar o gráfico com vocês. Olha, no gráfico de linhas a seguir estão registradas as temperaturas máximas e mínimas de uma cidade da região sul do Brasil durante 5 dias. Então tem os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui as temperaturas estão na coluna vertical, aqui em pé. Então, por exemplo, na segunda-feira, e tem a legenda, ó, mínima foi de azul e máxima de vermelho. Então, na segunda-feira, a mínima foi de 2,5 graus Celsius e a máxima de 10 graus Celsius. Na terça, a mínima foi de 3 graus e a máxima de 12,8. Assim por diante, tá? Azul é mínima, vermelho é máxima. Tem uma tabela para vocês preencherem e identificarem a mínima e a máxima em relação a cada dia e 3 perguntinhas para responder. Em qual dia da semana a temperatura mínima foi negativa? Então vocês vão olhar qual dia da semana a temperatura mínima foi negativa. Qual foi a amplitude térmica registrada na quarta-feira? Então na quarta-feira vocês vão ver a amplitude térmica, a diferença da maior temperatura menos a menor temperatura. Depois a D. Entre quais dias dessa semana ocorreu a maior diferença entre as temperaturas máximas? Então, está comparando a temperatura máxima. Entre quais dias dessa semana ocorreu a maior diferença entre as temperaturas máximas? Então, quer saber o quê? De qual dia para o outro que aumentou mais a temperatura máxima? Por exemplo, aqui de 10 graus para 12,8 graus. Qual foi a diferença entre essa temperatura? Foi de 2,8. Ah, de 12,8 para 9. Qual foi a diferença? 9 para chegar em 12,8. 9. 10, 11, 12,8. 3,8. Então aqui a diferença foi 3,8. De terça para quarta. De segunda para terça a diferença foi de 2,8. Vocês vão fazer isso com todas as temperaturas de um dia para o outro e verificar em qual dos dias de um dia para o outro teve a maior diferença. Então, por exemplo, se foi 3,8, a resposta é de terça para quarta. Se fosse 2,8, seria de segunda para terça, tá bom? Pessoal, dúvida, estou à disposição, tá? Não esqueçam de mandar foto, ok? Abraço!